Seja bem-vindo a mais um curso. Ao longo dos próximos dias, abordaremos os explosivos fatos de 1861 a 1865, que tomaram conta da jovem República dos Estados Unidos da América. Neste período, a nação norte-americana conheceu uma hecatombe bélica de proporções devastadoras, em que não apenas se defrontaram exércitos, mas também se entrechocaram ideias, concepções de sociedade e projetos de civilização. Mais do que uma guerra de armas, foi uma guerra de princípios, cujo eco ressoou em todo o mundo ocidental do século XIX. Nosso itinerário buscará não apenas narrar batalhas e campanhas, mas também perscrutar as raízes profundas do conflito, as tensões que o alimentaram e as consequências que dele derivaram. A guerra que pôs frente a frente a União e a Confederação não se explica por um único fator. Antes, constitui-se como produto de uma longa cadeia de disputas econômicas, divergências políticas e contradições morais, cujo desenlace violento se tornou inevitável. Cumpre recordar que, à época, os Estados Unidos já se haviam afirmado como uma nação de crescente importância no cenário mundial, fruto da expansão territorial, do vigor econômico e do ideal republicano que animava suas instituições. Entretanto, no âmago dessa república, persistia a ferida aberta da escravidão, cuja existência minava a unidade do país e suscitava debates cada vez mais acerbos. A Guerra Civil Americana, pois, não pode ser reduzida a um simples embate entre Norte e Sul. Ela foi, em larga medida, uma disputa pela definição da própria essência da nação. Tratava-se de decidir se os Estados Unidos seriam, no futuro, uma comunidade política indivisível, fundada na liberdade universal, ou se converteriam numa confederação frouxa, tolerante à escravidão como base de sua economia e de sua ordem social. Ao longo deste curso, buscaremos compreender as razões que conduziram à secessão, à organização política da Confederação, os esforços de mobilização militar e material, tanto no Norte quanto no Sul, assim como os dilemas diplomáticos e as reverberações internacionais do conflito. A guerra, afinal, não se travou apenas no solo americano. Foi acompanhada com interesse pelas grandes potências europeias que viam no desfecho consequências diretas para a economia mundial. Não menos importante será a análise do cotidiano da guerra. Examinaremos a experiência dos soldados nos campos de batalha, a vida das populações civis nas regiões ocupadas, bem como as transformações sociais que o conflito precipitou. A guerra, em seu drama cotidiano, alterou profundamente a vida de milhões de pessoas, criando sofrimentos, mas também novas formas de solidariedade e resistência. Destacar-se-á ainda o Teatro de Operações do Oeste e o controle do rio Mississippi, decisivos para o desfecho final. A progressiva política de emancipação, que começou como medida militar e tornou-se causa moral, redefiniu o sentido da guerra e a transformou em luta pela liberdade. O curso também se deterá sobre os grandes generais e as batalhas cruciais que selaram a sorte da Confederação. O colapso final do Sul, com a derrota confederada e a vitória da União, não significou apenas a preservação do Estado americano. Representou igualmente o triunfo de uma nova concepção de nação. Essa vitória, entretanto, trouxe consigo desafios imensos: a reintegração dos estados rebelados, a reconstrução econômica e social e, sobretudo, a redefinição das relações raciais numa sociedade que se pretendia agora livre. A Guerra Civil Americana deixou marcas profundas não só nos Estados Unidos, mas em toda a humanidade. Ao abolir a escravidão e reafirmar a unidade da nação, estabeleceu um paradigma para as lutas de liberdade e de igualdade. Ao mesmo tempo, revelou os custos terríveis que podem advir quando divergências políticas não encontram solução pacífica
e quando as instituições não logram conter a escalada dos conflitos internos. Assim, o convidamos a percorrer conosco esta jornada de 12 aulas, em que a narrativa histórica se entrelaçará à reflexão crítica, e o relato dos acontecimentos se unirá à análise de suas consequências. A Guerra Civil Americana será aqui estudada não apenas como um episódio bélico, mas como um drama humano e civilizacional, cujas lições permanecem vivas e atuais.